Prezadas, prezados e prezades, eu quero esclarecer melhor essa situação sobre a minha passagem pelo Bom Senso Futebol Clube, né? Vamos falar sobre isso? Bom, gente, algumas pessoas me perguntam sobre a minha passagem no Bom Senso Futebol Clube. Lembrando para vocês o que que era. Foi um movimento dos jogadores de futebol, lá em 2013, 2014, liderado pelo então zagueiro do Corinthians, o Paulo André Benini, né? Que no início visava reformular o calendário do futebol brasileiro, né? E que depois ficou com uma outra bandeira também, que era do fair play financeiro, né? E eu participei do movimento, eu ajudei a montar o calendário proposto pelo Bom Senso. Na verdade, quem fez todo o trabalho operacional para montar o calendário fui eu, né? O Paulo André, ele dava a palavra final, mas eu propunha, eu negociava, eu ajustava, enfim, fui eu basicamente que mexia. Houve colaboração de outras pessoas, mas eu fui, digamos assim, o grande operador do modelo de calendário que o Bom Senso Futebol Clube propôs, né? Bom, gente, aí o movimento foi se esvaziando ao longo do tempo, e lá já em 2016, eu fui convidado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para participar de um grupo de trabalho do calendário. E por ter aceito o convite, isso me custou, digamos, o relacionamento com o Juca Kfouri. Porque o Juca Kfouri achou que o fato de eu ter ido lá na comissão da CBF, no grupo de trabalho da CBF, era uma traição ao Bom Senso Futebol Clube, aos membros do Bom Senso e tudo. E o Juca Kfouri, que era uma pessoa que era muito amistosa comigo, simplesmente me riscou da caderneta, né? E então, eu queria esclarecer essa situação de uma forma bem clara, de uma forma bem honesta, para vocês saberem, aí cada um faz o seu julgamento. Bom, quando eu fui convidado lá em 2016 para participar do grupo de trabalho da CBF, né, eu não ia aceitar. Só que eu perguntei para a pessoa lá da Ernest Young, né, que me convidou, né, olha só, eu vou ter liberdade, autonomia para criticar e para propor? Ele disse, eu garanto isso para você, né? Aí eu disse para ele, então vamos fazer o seguinte, eu entro sim, mas se eu começar a discordar dos rumos, eu vou sair, né? Coisa que efetivamente eu fiz, né? Eu saí no meio, né? E eu comuniquei para o Juca Kfouri que se a coisa se desvirtuasse, né, eu ia sair do meio, né? Já imaginava que possivelmente ia desvirtuar e por isso eu saía. Então eu acho que eu joguei limpo com o Juca Kfouri. Agora, se ele não consegue me perdoar por isso, não é? Não sei se a palavra é perdoar, né? Então, não sei o que pode ser feito. Eu disse para ele, eu estou indo sim, só que se eu vi que não está encaminhado num rumo adequado, eu vou sair no meio. E eu fiz isso, eu saí no meio, né? Eu cumpri com o que eu tinha dito para ele no e-mail que eu mandei para ele na época, né? Que ele não teve sequer o cuidado, o zelo de responder. Então, assim, o que eu imagino que o Juca Kfouri tem de mágoa comigo, que tem de ressentimento comigo, é pelo fato de eu, antes de ir para o grupo da CBF, eu não ter consultado ninguém do Bom Senso se eu deveria aceitar ou não, né? E também se eu poderia ir representando o Bom Senso, que não foi. Eu fui de forma independente, vamos dizer assim, né? E se... Então, dois pontos, né? Primeiro, eu deveria ir ou não, eu deveria ter consultado o Bom Senso Futebol Clube, né? E segundo ponto, em indo, se o Bom Senso assim quisesse, eu iria representando institucionalmente o Bom Senso ou eu iria por conta própria, né? Eu não fiz isso, eu não perguntei para ninguém do Bom Senso. E sabe por que eu não perguntei, gente? Porque eu acho que teve situações no Bom Senso em que não foram corretas comigo. Lá no Bom Senso Futebol Clube houve situações que não foram corretas comigo. Eu estou falando do Paulo André Bellini? Não. O Paulo André, enquanto a gente foi elaborar aquela proposta de calendário, foi ótimo trabalhar com o Paulo André. Paulo André é uma pessoa focada, Paulo André é uma pessoa que sabe o que quer,
Paulo André é uma pessoa que, mesmo com isso, ela não cai para o autoritarismo, é um cara absolutamente democrático, absolutamente democrático. PA, eu quero te dizer o seguinte, foi um prazer trabalhar contigo, né? Também não estou falando do Ricardo Borges Martins, que era o diretor executivo do Bom Senso. Sempre tivemos boa relação, trabalhamos bem, trabalhamos em conjunto. Não é do Ricardo que eu estou me fechando. Então o que eu estou me queixando é do quê? Eu estou me queixando, vamos dar nome aos bois, né? Eu estou me queixando do Rogério Ceni e eu estou me queixando do goleiro Nelson Dida, tá? Para ficar bem claro. Por que eu estou me queixando do Rogério Ceni? Porque quando fomos apresentar a proposta de calendário para a sociedade, né? Lá na faculdade Uninove, né? Na Universidade Uninove, em São Paulo, né? Quem estava escalado na mesa para falar o grosso era eu, porque fui eu que escrevi a proposta de calendário, e o Rogério Ceni, ele simplesmente pegou tudo para ele e não me deixou falar. Então, quer dizer, isso é uma grande sacanagem profissional comigo que foi feita. Foi uma grande sacanagem profissional comigo que foi feita, né? Além disso, o Rogério Ceni, ele caiu de pau em cima da Rede Globo, quando nós tínhamos, no Bom Senso, intermediários com a Rede Globo, eu cito até quem era o Thiago Leifert, né? E ele caiu de pau também em cima do Ministério dos Esportes, né? Do governo Dilma Rousseff, da época, né? E nós também tínhamos gente nossa negociando lá no Ministério dos Esportes, né? Quem é, eu não sei, só quem sabe deve ser o Paulo André, o próprio Ricardo Borges e tal, mas que tinha. Então, ele deu um tiro no pé do movimento e ainda por cima não me deixou falar. Eu que era o autor da proposta, né? E o outro é o Dida. Porque logo depois, né, um mês e pouco depois, os jogadores de futebol, eles tiveram uma audiência com a presidente Dilma Rousseff, né? E como eu trabalho nessa área há um tempo, eu mandei um currículo meu pro Dida e eu pedi, Dida, você poderia fazer a gentileza de entregar esse currículo na mão da presidente Dilma Rousseff? Aí o Dida vira para mim, não dá para eu fazer não, porque a impressora tá quebrada. Olha, Dida, fala sério, né? Ou seja, eu dedicando tempo da minha vida, energia, entusiasmo pro bom senso fazer isso comigo, né? Volto a repetir, não foi o Paulo André, não foi o Ricardo Borges Martins, não foi o Enrico Ambroghini, não foi ninguém do staff, não, né? Da liderança e do staff. Foram duas lideranças, para mim, negativas do bom senso, né? Que são o Rogério Ceni e o Nelson Dida, né? Perdão aí. O Rogério Ceni já tem fama mesmo de ser pessoa difícil, mas o Dida eu não esperava não. Eu juro para vocês que eu não esperava. E eu perdi talvez as oportunidades melhores da minha vida trabalhando no que eu queria por causa disso. Então vocês acham que depois disso eu tinha que dar satisfação ao Bom Senso Futebol Clube se eu ia entrar ou não no grupo de trabalho da CBF, né? E pedir bênção para eles? Eu acho que não, né? Me desculpa, Paulo André, me desculpa, Ricardo Borges Martins, né? Mas eu acho que a explicação tá aí, ela é clara. E se coloquem no meu lado para ver o que cada um de vocês faria. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? Por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se tiver paciência depois de 9 minutos para ainda olhar alguma coisa, dê uma olhada na descrição desse vídeo.